Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Glórias ao Senhor. Aleluia. Santo é o nosso Senhor Deus. Aleluia. Vamos nesse momento meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor dos exércitos. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Aleluia. No livro de Coríntios também, na epístola, 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, é 2 Coríntios, tá? Desculpa. Valeu. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nosso Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Aleluia. 2 Coríntios 2, no versículo 14 a seguir. Glórias ao Senhor. Amém? Aleluia. Está escrito assim. Aleluia. Eu vou ler, aleluia, até o verso 3 do capítulo 3, tá? Do 14 do 2 até o 3 do 3. Está escrito assim: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós,
e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Os irmãos podem assentar. Nós vemos aqui, aleluia, o apóstolo Paulo, ele, aleluia, falando, aleluia, nesses versículos. No 14 ele dá graças a Deus, e ele diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar, e por meio em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aleluia. Nós vemos aqui a responsabilidade do obreiro, do pregador, do pastor, Aleluia. O dever do obreiro, do pregador, é ele manifestar o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus, Não é ficar falando besteira no altar, coisa da terra, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aleluia. Não é ficar manifestando sabedoria humana, Não é ficar falando de coisas de filosofia, de fábulas. Não para o povo achar que ele fala bonito, que ele é poliglota, que ele é eloquente. Não. Aleluia. Nosso dever e obrigação e responsabilidade é transmitir o conhecimento da palavra de Deus, é ensinar o povo quem é Deus, como é Deus, e o que Deus faz, o que Ele pode, o que Ele é, o que
ensinando e aprendendo com o que nós ensinamos, né? Aleluia! E ensinando os outros a cumprir a palavra e nós mesmos cumprindo para não sermos reprovados. Aleluia! Ensinando os outros a caminhar para o céu, mas nós mesmos estarmos dispostos a ir na frente deles, para que eles nos acompanhem, para que eles sigam, aleluia, o nosso bom exemplo, como está lá em Hebreus capítulo 13, aleluia, que o pastor ele tem a obrigação e dever de dar bom exemplo para os seus membros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fazia isso, né? Paulo foi um homem que pregou, aleluia, e como Jesus ele viveu, ele deu exemplo do que pregava. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ser da mesma forma, não podemos ser diferente. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aí no 15 ele prossegue dizendo: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Olha só, nos que se salvam e nos que se perdem. E agora? Né? Aleluia. Nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Aleluia. E agora? Né? Aleluia. Aí ele diz por quê? Para estes, certamente cheiro de morte para a morte. Né? Aleluia. Porque aqueles que rejeitam, aleluia, o conhecimento de Deus, ele está caminhando para onde? Para a morte. Né? Aquele que não aceita, aleluia, seguir os passos de Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, ele está buscando o quê? A morte. Aleluia. Porque quem não ama Jesus não ama a vida, e quem não ama a vida ama a morte, né? Aleluia. Então o cheiro daqueles, aleluia, que rejeita a nossa pregação, que rejeita o evangelho que nós pregamos, que rejeita o nosso bom testemunho, que nos rejeita como servo de Deus, aleluia, o nosso cheiro para eles é o cheiro de morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por que Paulo disse isso aqui? Porque aqueles que rejeitavam o evangelho, o que eles procuravam? Matar os cristãos, né? Aí Paulo disse para eles: nós cheiramos mortos, né? Aleluia. Mas para aqueles que aceitam o evangelho, que aceitam a pregação, o cheiro que nós transmitimos para ele é o cheiro de vida. Aleluia. É o cheiro da salvação em Jesus Cristo. Esses são atraídos pelo bom cheiro das obras de Jesus Cristo, pelo bom cheiro dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para esse nós somos, aleluia, o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então por isso que nós não devemos nos importar com quem nos rejeita. Não. Nós temos que nos preocupar e cuidar de quem nos apoia, né? De quem aceita o evangelho. Nós temos que cuidar deles. Nós temos que zelar por eles. Aleluia. Para que eles também sejam transmissores do bom cheiro de Cristo. Aí nós vamos ensinar, nós vamos instruir, vamos trazer a palavra, vamos trazer para eles o conhecimento da palavra, aleluia, para que eles também se tornem, aleluia, os dispenseiros, aleluia, do conhecimento de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele diz que para os que rejeitam o cheiro é de morte, para a morte. Mas para aqueles, aleluia, cheiro de vida, para a vida. Aleluia. E ele disse: para essas coisas, quem é idôneo? Ou seja, quem sabe separar as coisas, né? Quem
Quem é que sabe separar isso? Aleluia! Só quem tem o conhecimento de Deus vai saber discernir, né? Quem é de Deus e quem não é. Quem realmente, aleluia, abraçou o Evangelho de verdade e quem não abraçou, né? Aleluia! Quem é que vai saber separar isso? Só quem tem o conhecimento de Deus. Aleluia! Quem tem o conhecimento de Deus vai entender dessa forma: está obedecendo, é salvo. Não obedece, está perdido. É santo, vai para o céu. Não é santo, vai para o inferno. Aleluia! Anda com Deus, vai para o céu. Não anda com Jesus, vai para o inferno. É obediente, vai ser exaltado. É rebelde, vai ser humilhado. Aleluia! É humilde, vai ser exaltado e honrado por Deus. É orgulhoso, vai para o fracasso total. Aleluia! Isso é saber separar, discernir as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aceitou o Evangelho, vai para o céu. Rejeitou o Evangelho, vai para o inferno. Acabou. Não tem outro jeito de pregar. Não tem. Só tem dois caminhos. Você tem que falar, né? Não tem como terceiro. É só dois. Ou é céu ou é inferno. Ou é morte ou é vida. Ou é Deus ou é o diabo. Aleluia! Ou é salvação ou é a condenação. Aleluia! Aquele que aceitar Jesus é uma vida e vai viver com ele no céu. Aquele que rejeitar Jesus é uma morte e vai ser condenado para toda a eternidade. Aleluia! Não tem o que fazer, né? Aleluia! O Evangelho não tem curva, não tem meio termo. O Evangelho é reto, é direto. Aleluia! Por isso que quem quiser ser salvo tem que andar no Evangelho reto, né? Sem curva, sem rodeio, sem atalho. Aleluia! Tem que andar reto. Aleluia! O caminho, aleluia, para o céu não tem curva, irmão, não tem atalhos. Aleluia! O caminho reto. Aleluia! Ele é tão reto que nós que estamos iniciando a caminhada aqui, ó, é como você chegar no início de uma rua, aleluia, e você enxergar o fim dela, de tão reta que ela é. Assim é o caminho do céu. Quer ver? Hebreus 12. Aleluia! Você inicia a caminhada aqui olhando para Cristo, enxergando ele lá no céu. Aleluia! Olhando para o alvo. Quem é o alvo? É Jesus Cristo que está lá nos esperando. Aleluia! Você tem que daqui olhar e enxergar ele, porque ele é o caminho, ele é a direção, ele é a vida, ele é a verdade que nos leva até o céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas só enxerga isso quem tem o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se adquire lendo a Bíblia, examinando a Bíblia, ouvindo a Bíblia, aprendendo da Bíblia, conhecendo a Bíblia, comendo a Bíblia, não é comendo papel, é lendo ela e guardando no seu coração. Aleluia! É se alimentando da Bíblia, é decorando a Bíblia, é vivendo a Bíblia que você se alimenta e você adquire o conhecimento de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O 17. Porque nós não somos como muitos. Olha só. Falsificadores da palavra. Por isso que eu disse que não há um terceiro caminho. É só dois: céu ou inferno, salvação ou condenação. Não existe, né? Aleluia, um terceiro. Não existe, aleluia, um terceiro caminho. A igreja agora colocou Maria, mas Maria nem era, verdade. Se ela não obedecesse Jesus, até ela ia para o inferno, né? Porque não é porque ela deu a luz a Jesus, aleluia, como homem, que ela ia ter o direito de desobedecer, não. Só que ela foi fiel ao próprio filho. Ela foi obediente à palavra do próprio filho. Ela seguiu as pisadas e o exemplo do próprio
do trono, embaixo da glória, né? Aleluia. Ela não está no trono com Jesus, não. Aleluia. Fizeram um filme aí lá da Comparecida, aí mostra lá o julgamento daqueles que foi para lá para ser julgado. Aí aparece Deus Pai, Jesus Cristo do lado e Maria, né? Uma heresia terrível, uma mentira dos infernos, né? Aleluia. Maria não está lá, Maria não está não. Está escrito em João: ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu veio. Só Jesus Cristo está no terceiro céu. Só Jesus está no trono da glória. Maria está no paraíso, junto com Pedro, com João, com Tiago, com Filipe, com Paulo. Está junto com todos os cristãos fiéis que morreram. Maria está lá no meio deles. E no dia do arrebatamento, nós nos ajuntaremos a ela e aos demais e subiremos para o infinito, para a glória eterna de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Então, nós não somos como muitos falsificadores da palavra, que deixam de pregar a mensagem da salvação para pregar coisas da carne, da terra, né? Porque agrada ao povo. Quem é que não quer ouvir que vai ter carro, que vai ter casa, que vai ficar rico, que vai ter dinheiro e jorrando na conta dele? Quem é que não quer isso, irmão? Aleluia. Mas isso não é evangelho, isso é manipulação, isso é mentira, é engano, né? É falsa doutrina, é falsas profecias. Isso é coisa da carne, é coisa do diabo, é ilusão que o inimigo põe no coração do homem para enganar. Porque o verdadeiro evangelho é a vida eterna, é salvação, é o reino, é buscar o reino em primeiro lugar. E pode deixar que Deus vai te dar o que você precisar, que for necessário para a sua vida, Ele vai te dar. Jesus prometeu: não se preocupe com as coisas da terra, mas busque o reino, porque junto com o reino está as demais coisas. Se você alcançar o reino, você terá tudo na sua vida que for necessário para você viver. Aleluia. Se preocupe com a salvação, se preocupe com a vida eterna, se preocupe com a glória, se preocupe em permanecer no reino, se preocupe em estar com o rei, se preocupe em estar do lado do rei, porque você estando do lado do rei dos reis e Senhor dos senhores, você está seguro, salvo e cuidado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que ele diz mais. Aleluia. Aleluia. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Aleluia. Como de Deus na presença de Deus. Ele está dizendo assim, ó. Aleluia. Nós falamos de Jesus Cristo com sinceridade, porque nós amamos Ele. Aleluia. Ele nos amou primeiro e nós amamos Ele. E quando nós falamos dele, nós falamos por amor. Aleluia. Nós falamos por prazer, nós falamos com alegria, porque nós sabemos o que Ele fez por nós. Então nós falamos com sinceridade, disposto até morrer por causa dele, por causa do evangelho dele, por causa do nome dele. Nós estamos dispostos até ir para a cruz por causa dele. Por isso nós falamos com sinceridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falar com sinceridade é você reconhecer os riscos que correm, porque nessa época aqui eles corriam risco até de vida, né? Até de morte, e eles mesmo assim não deixavam de falar, não negavam a Cristo. Aleluia. Eles não faziam rodeio para falar de Jesus, eles falavam direto, mesmo sabendo que eles poderiam até morrer por isso. Aleluia. Hoje nós não temos essas perseguições, mas o diabo iludiu muito e levantou uma corda de falsa
Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A pessoa entra e fica do jeito que chegou, não muda, não é transformada, né? O que as pessoas aprendem é o que eles fazem, é usar o nome de Jesus em vão, né? Aleluia! Não muda, aleluia! Muitas ideias por aí até enchem, aleluia! Mas o que o povo lá faz é usar o nome de Jesus em vão, né? Dizer que vai para o céu, você está de acordo com as normas de lá, né? Aleluia! Tem multidões de milhões de pessoas, irmão, na igreja, que eles estão enquadrados naquela cambada lá que Jesus disse: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Aleluia! Tem muitos que estão nesse grupo aí, dos que vão ficar de fora, né? Porque eles aqui se infiltraram no meio do cristianismo. Eles se infiltraram, né? Com interesse de lucrar, de ficar rico, com interesse de vender livros, com interesse de ganhar dinheiro, né? Com interesse de ficarem milionários, né? Por isso que eles não pregam a doutrina, eles não pregam a palavra de libertação, eles não pregam a palavra de transformação. Aleluia! Justamente por isso, porque eles são dessa horda de malignos aqui que Paulo falou, são falsificadores. E quem levantou esses homens não foi Deus, foi o diabo, para poder corromper o evangelho. Aleluia! Mas Deus é bom. Deus nunca deixa a casa dele sem remanescente. Deus nunca deixa de ter os seus verdadeiros pregadores, de ter os seus verdadeiros profetas. Deus nunca vai deixar, nunca deixou, nunca vai deixar. Aleluia! Hoje está igual no tempo de Elias, do profeta Micaías, né? Aleluia! Que tem mais profeta do diabo na terra do que de Deus, sempre foi assim, né? Aleluia! Mas vemos lá no relato de Acabe, tinha 850, que era tudo mentiroso, vaciladores, né? Aleluia! E só existia um verdadeiro, chamado Elias. Aleluia! Mas esse um que estava com Deus fez a diferença. Exalou o bom cheiro de Deus em Jerusalém. Exalou o bom cheiro de Deus em Israel. Aleluia! E trouxe a nação de volta para Deus. Aleluia! Que hoje em nossos dias nós sejamos esse. Aleluia! Que nós possamos ser, aleluia, este, aleluia, que esteja no meio dos milhares, aleluia, mas como verdadeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Micaías da mesma forma, só ele que falava contra o rei, que falava a verdade, você não direto, né? Aleluia! Mas tinha 400 que, além de comer na mesa com o rei, né, eram ajudadores, falsos, mentirosos, né? E só Micaías falava a verdade contra o rei, né? Aleluia! E ele prevaleceu. Aleluia! Ele fez a diferença no reino. Aleluia! E ele prevaleceu. Aleluia! Ele sozinho exalou o cheiro de Deus. Aleluia! Naquele reinado. Aleluia! E provou, aleluia, que Deus é justo. Provou, aleluia, que um homem com Deus vale mais do que uma nação desviada. Aleluia! Um homem com Deus vale mais do que um exército armado de faca, de guerra, de espada, de escudo, de tudo. Aleluia! Um homem com Deus, ele é mais poderoso do que uma nação, se ele tiver com Deus na vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Continuando. Aleluia! Ele diz: falamos
Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Sobre o conhecimento. Quem lembra aqui que eu preguei sobre isso? Que andar com Deus, conhecer a Deus, é você saber, né? Quando você conhece bem a pessoa, o quê? É se eu chegar, por exemplo, a irmã Jolinho, se eu chegar a irmã Jolinho, como que é o Henrique? Ela vai saber descrever quem é ele, porque ela convive com ele, ela tem comunhão com ele, ela mora com ele, ela anda com ele, dorme com ele, não é? Aleluia, do mesmo jeito é Deus. Por isso que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Andar com Deus significa você conhecer ele, saber quem ele é, como ele age, saber o que ele quer de você, para você cumprir e realizar o desejo de Deus. Aleluia! Como você vai realizar o desejo de uma pessoa se você não saber o que ela gosta? Não é? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E a Bíblia nos ensina sobre Deus dessa forma. Como deixar Deus alegre, irmãos? Está escrito na Bíblia. Está lá em Hebreus. Né? Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia nele, ele fica alegre com você. E quando ele se alegra com você, sabe o que está escrito em Neemias 8, verso 9 a 10, está escrito que a alegria do Senhor nos fortalece. Aleluia! Quando nós deixamos Deus alegre, Ele se levanta e diz: vem comigo, nos segura pela mão e nos leva até a vitória. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Conheça o teu Deus e você viverá, aleluia, para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Para encerrar, aleluia, o nosso Deus é poderoso, né? Ele cuida de nós, Ele nos livra, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, né? Aleluia! Por isso nós não temos que ter medo, não, de declarar quem nós somos ou que somos para com Deus. Por isso que nós falamos dele com sinceridade. Eu não tenho medo de dizer quem eu sou. Eu não tenho medo de dizer quem é Jesus Cristo. Não tenho medo. Aleluia. Porque o que eu falo com sinceridade. Até porque quem fala em mim de Jesus conhece ele muito bem, né? Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece até a mente de Deus. Aleluia. Então quando ele fala em mim e em você, aleluia, ele fala com verdade, com clareza, com certeza, convicção, e fala do que conhece. Por isso que agora vai deixar o Espírito Santo falar em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos guiar na verdade. Entendeu? Ou seja, ele veio para nos trazer o conhecimento de Deus, né? E sem o Espírito Santo nós não vamos adquirir esse conhecimento, porque é Ele que vai nos dar, é Ele que vai revelar. Entendeu? Aleluia! É o Espírito Santo que vai nos dar esse conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Paulo era tão convicto, aleluia, da comunhão que ele tinha com Deus e a responsabilidade para com o Evangelho, para com a pregação da palavra, que Paulo, ele não se preocupava com situações, com problema, com dificuldade, com perseguição. Ele não se preocupava com o ódio dos fariseus, ele não se preocupava com o ódio dos inimigos, ele não se preocupava com a chicotada ou a chicotada que ele levava, ele não se preocupava com prisões, ele não se preocupava com os inimigos que eram contra ele não se preocupava. A preocupação dele, aleluia, era glorificar Jesus Cristo, era revelar Jesus Cristo para os que não tinham conhecimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia! Santo é o nosso Deus. Ele é o Deus, aleluia, que nos ajuda, né? Nessa tarefa, nessa jornada. Aleluia! É Ele que nos dá, aleluia, a vitória. Aleluia! Nós somos, Paulo diz agora no capítulo 3, aleluia, ele chega a dizer que nós somos a carta. Está vendo? O que é uma carta? Uma carta é, aleluia, algo que é escrito, né, para outra pessoa ler, e aquela pessoa fica
qual é a sua situação, né? Aleluia. Como que está a sua vida, né? Aleluia. Assim nós, por isso que eu falei que nós somos, aleluia, nós temos que dar o exemplo, o bom testemunho, porque nós somos a carta, sabe quem é que lê nós? É o mundo, aleluia, aquele povo que está lá fora, que não tem Jesus, eles veem em nós Cristo, eles vão ver Jesus em nós, irmão. Aleluia, se nós dizemos que somos cristãos, que servimos a Deus, e o povo não vê Deus em nós, então, aleluia, nós estamos fracassados, todos como cartas apagadas, aleluia, Deus precisa ser glorificado através da igreja, aleluia, nós somos a carta, além de sermos o bom cheiro, de exalarmos o bom cheiro de Cristo, nós somos uma carta aberta para todo mundo ler, aleluia, e quem está lá fora é que vai ler, e nós, né, aleluia, Jesus Cristo, eles vão ver em nós, aleluia. Você fica sabendo como que está uma pessoa, ou quem é a pessoa através de uma carta, que é escrita, a pessoa está lá longe, né? Aleluia. Aquela carta vai dizer como você está, quem é você, que situação você está, né? Aleluia. Se você está bem, se você está mal, aleluia. Do mesmo jeito é nós, quem está lá fora, aleluia, vai olhar para nós, aleluia, e vai procurar ver algo diferente de nós. Se ele não vê, aleluia, vai dizer que não tem diferença nenhuma de mim. Então essa carta aí está apagada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós somos chamados para ser diferente, nós somos chamados para dar bom testemunho, para dar bom exemplo, né? Nós somos chamados para isso, louvado seja o nome do Senhor, para exalar o bom cheiro de Cristo, aleluia, cheiro de mansidão, cheiro de temperança, cheiro de longanimidade, cheiro de paciência, cheiro de paz, cheiro de alegria, cheiro de salvação, cheiro de vida, cheiro de comunhão com Deus, cheiro da presença do Espírito Santo, cheiro do poder celestial, cheiro da glória do céu na nossa vida. Aleluia. Nós somos chamados, aleluia, para exalar esse cheiro de salvação. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E como Deus guardava Paulo, aleluia, que não tinha medo, né, de se declarar o verdadeiro servo de Deus, de sofrer por amor ao Evangelho. Deus cuidou de Paulo, guardou Paulo, protegeu Paulo, né? Aleluia, deu saúde para Paulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por várias vezes livrou Paulo da morte, né? Aleluia. Paulo foi preso num cárcere, aleluia. Deus foi lá, parou tudo, abriu as portas, tirou Paulo de lá e ainda tirou Paulo salvando almas. Aleluia, o nosso Deus é tremendo, Ele é soberano e tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Ele cuidou de Paulo, Ele cuida de você. Ele tirou Paulo de várias
irmãos. Aleluia, que essa palavra fique no coração de cada um. Aleluia, produza, aleluia, na vida de vocês. Aleluia, a bênção de Deus, o fruto do Espírito Santo. Aleluia, e te dê a paz e a alegria da salvação. Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano Criador dos céus e da terra, eu te louvo, eu te glorifico, te exalto, meu Pai, diante da tua palavra. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu sou grato, Deus fiel e verdadeiro, por tudo que o Senhor nos trouxe à memória, aqui diante do Senhor, dessa palavra, meu Pai. Eu te agradeço, ó Deus querido, Deus poderoso, pelo teu Espírito Santo que nos traz o conhecimento do Senhor, a revelação da tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Ah, Senhor Deus, a glória, Deus poderoso, nos guia no teu bom caminho, nos guia, meu Pai querido, na vereda da tua justiça. Ah, Senhor, e nos ajuda, meu Pai, a cada dia a exalarmos por onde nós andarmos o bom cheiro do teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo.